Olá, muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Mundial. É um prazer mais uma vez estar com vocês ao vivo aqui. Quero já deixar meu grande abraço aqui para o Jean, para todo o pessoal da equipe técnica da Rádio Mundial. E para você, meu muito obrigado por estar dedicando uma parte do seu tempo para estar nos escutando aqui na Rádio Mundial. Para você que não me conhece, eu sou Alex Nielsen, coach e trainer em constelação familiar sistêmica. E no meu programa eu venho trazendo temas falando um pouco mais sobre as constelações familiares, falando um pouco mais sobre inteligência emocional e como essas técnicas, essas que hoje eu não levo como técnicas, mas sim como uma filosofia de vida, mas como essas metodologias podem nos ajudar no dia a dia. Mas antes de continuarmos e falar um pouco sobre as constelações familiares, sobre um tema muito legal que eu trouxe hoje, que é tudo que eu começo eu não consigo terminar, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Muitas pessoas, e eu me incluo nessa há muitos anos atrás, não hoje, mas há muitos anos atrás, muitas pessoas têm o seguinte problema, né? Tudo que eu começo a fazer, eu não consigo concluir. Seja um relacionamento, eu tô num relacionamento, mas quando o relacionamento começa a ficar sério, parece que algo maior me faz e eu vou e termino, não consigo dar sequência nesse relacionamento, ou um curso, um projeto, enfim. Tudo que eu começo, eu não consigo terminar. Você que está ouvindo se identifica com isso ou conhece alguém que se identifica? Então compartilha que com certeza esse programa de hoje vai esclarecer um pouco mais sobre isso e como você vai poder lidar com essa situação, que é uma situação que muitas pessoas enfrentam e às vezes nem estão percebendo, né? Começam um projeto, começam um relacionamento, começam uma faculdade e simplesmente não conseguem terminar. E aí elas começam a entrar, né? Como meu pai fala, como meu pai diz, né? Um grande beijo do meu pai, Dr. Cláudio Stella. Elas ficam pulando que nem macaco, em galho, né? Parece não se fixa, não consegue se firmar. E esse não conseguir se firmar é muito ruim, porque gera uma sensação de incapacidade, gera uma sensação de frustração que com certeza você que está me ouvindo e já se identificou com esse tema, não gosta, né? E como que a constelação familiar, ela olha para esse movimento, ela olha para essa situação? Bom, primeiramente, as constelações familiares, qual é o papel das constelações familiares? E aí um pouco do coaching também por trás. É qual? De trazer clareza, de trazer a realidade, o fato, a origem do porquê aquilo está ocorrendo. Então, muitas vezes, quando nós vamos entrar numa constelação, fazermos uma constelação familiar, muitas pessoas falam assim: nossa, Alex, eu fui com um tema, eu fui lá para constelar um tema e apareceu outra coisa completamente diferente. Será que o terapeuta errou? Não, não errou. A constelação familiar, ela mostrou aquilo que você precisava ver, mesmo que seja destoante, né, com a sua questão. Aquilo está tendo mais força e muito provavelmente aquilo é o que está gerando a sua questão. Então, quando nós falamos de constelação familiar, nós temos que compreender que a constelação familiar, ela não é milagre. Ela não vai fazer milagre para a sua vida, mas ela vai te dar uma oportunidade. Ela vai te gerar uma compreensão, te dar uma clareza de como você lidar melhor com aquele problema. Muitas coisas que nós excluímos, que nós rejeitamos, que nós julgamos, a constelação vem mostrar que quanto mais nós fazemos aquilo, seja com uma situação, seja com uma pessoa, seja com uma dor, mais aquilo vai se fazer presente na nossa vida de alguma forma. Porque aquilo precisa ter um equilíbrio. A nossa vida, né? A constelação, ela é uma ciência, né? Eu também olho para ela como uma ciência que trabalha o fenômeno, a fenomenologia, dentro de uma ressonância, com ressonância. Então, quando nós olhamos através de uma constelação, nós conseguimos compreender. E justamente por isso, de várias e várias constelações que eu já fiz, trabalhando temas como, por exemplo, eu não consigo ter prosperidade, ou como o tema do programa hoje, tudo que eu começo eu não consigo terminar, eu não consigo concluir nada, nem relacionamentos, nem projetos, nada. Nós percebemos que por trás desse movimento, por trás disso tudo, nós estamos dentro do que nós chamamos, o que Bert Hellinger trouxe, chama, e nós nas constelações percebemos isso com muita força,
que nós chamamos de amor interrompido ou então movimento interrompido. Normalmente, esse movimento interrompido, esse amor interrompido, ele tem como origem lá na nossa infância. Lá quando nós éramos ainda crianças, bebês, e mesmo que nós não tivéssemos consciência, isso é possível, normalmente no momento do nascimento até os seus 7, 8, até 10 anos de idade, enfim, pode até correr um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, não é uma regra em relação à idade, mas é um dado momento, um dado momento, aquela criança, ela procurou, ela buscou a mãe, pode ser com o pai também, tá? Isso não é só com a mãe, mas via por experiência e vivências, normalmente é mais com a mãe. Ela buscou a mãe e ela não encontrou a mãe. E aí você fala, como assim a criança buscou a mãe e não encontrou? Bom, naturalmente, a criança quando nasce, ela busca a mãe, ela busca o peito da mãe, ela busca aquela mulher, aquele ser que lhe deu a vida. E muitas vezes pode ocorrer uma série, N tipos de situações. Eu vou citar algumas situações. Por exemplo, a criança ela nasceu doente e teve que ficar muito tempo dentro do hospital. E aí ela não teve esse contato inicial com a mãe, demorou muito para ter o contato inicial com a mãe, esse contato, essa busca. Ou então a mãe, ou então a mãe, ela teve um problema de saúde no momento em que a criança nasceu, então ela teve que ficar muito tempo internada, ou então essa criança foi abandonada, ou então a mãe morreu, enfim. Um dado momento em que essa criança, ela perde essa conexão com a mãe nesse momento. E esse momento, às vezes, pode ser um dia só. Pode ser, às vezes, horas. Para a criança, esse movimento é muito forte. Para a criança é uma eternidade. Normalmente, a criança, naquele primeiro momento em que ela procura a mãe, né, ou o pai, e não encontra, a primeira reação dessa criança é ter ódio. É ter raiva, né? Ficar com raiva porque ela não encontra. E depois de um tempo que ela entra nessa raiva, ela entra nesse movimento, ela começa a esfriar, né? Vamos colocar nesse termo, ela começa a se esfriar, ela começa a se introverter. E esse movimento de introversão, ela começa a se fechar. E aí nesse momento, ela rompe esse vínculo com a mãe. Ela rompe esse vínculo com a mãe, ou então com o pai, né? E nesse momento, ela perde a conexão. E é aí que nós chamamos de amor interrompido. Quando existe esse movimento de amor interrompido, depois a criança, quando adolescente e adulta, esse trauma, porque isso é um trauma, ela acaba levando isso para frente. E aí isso vai acabar se manifestando, tá? No relacionamento, né? Por exemplo, relacionamento. Vou dar um caso de relacionamento. A pessoa tá se relacionando, eu peço desculpa, gente, eu tô com um pouco de tosse, então me desculpem. A pessoa tá se relacionando, começou a namorar, e aquele relacionamento começou a ficar mais sério, começou a ficar, né, mais sério, e quando ele tá ali no estopim, a pessoa, eu vou dizer uma palavra, ela espana, ela fala, não, ela precisa sair. Por quê? Ela tá naquele movimento, ela não consegue chegar àquele ápice. Aquele ápice, gente, isso é de forma inconsciente, tá? Você não tem isso conscientemente, isso é inconsciente. Esse movimento é inconsciente, tá? E não é uma regra, eu não digo que todos os casos é amor interrompido. Mas, na grande maioria, pelo menos dos que eu tratei, de amigos consteladores que trataram, se tratava de amor interrompido. Então, esse movimento, né, com a mãe, de não se conectar com a mãe ali por qualquer motivo, ou com o pai, pode gerar essas questões no relacionamento, como eu falei agora, né? No trabalho, nos projetos, nos cursos, ou em qualquer outro momento da vida. Então é muito ruim quando nós olhamos para uma situação dessa, que nós não conseguimos concluir algo, e simplesmente nós abandonamos. E claro, naquele momento, a nossa mente racional, ela vai nos dar todas as desculpas possíveis para estarmos saindo daquela situação. Eu não estou preparado, isso não é o que eu quero, eu achei que gostava, mas não gostava. Então, por muitas vezes, nós deixamos de fazer, criamos uma série de desculpas aí, né? A inteligência emocional vai explicar muito, uma série de desculpas aí com relação àquele problema, mas quando nós olhamos dentro de uma constelação familiar, nós percebemos que existe ali um movimento interrompido com a mãe ou com o pai. Tá? E justamente no meu livro,
Despertar Emocional, que está para ser publicado agora, bem em breve, pela editora Amadas, a nível Brasil, eu falo muito sobre isso, de como nos reconectarmos com a mãe, de como nos reconectarmos com o nosso pai, de como nós trabalharmos isso dentro de nós, tá? Então é muito importante que nós possamos olhar e começar a compreender. E o meu livro ele vem trazendo isso. Ele vem trazendo não só como você se reconectar, mas como você vai chegar a essa compreensão. E quando eu falo em compreensão, não é 2 e 2 é 4, não é algo racional. É simplesmente algo que você tem um estalo, um insight. A ficha cai e você simplesmente compreende o que está acontecendo. Não é algo do tipo assim, 2 e 2 é 4, agora entendi. Ou é algo que eu vou ler, que eu escrevi ali, que você vai ler e que simplesmente você fala, agora, tá, porque o Alex falou, tá escrito no livro, então é assim. Não, você vai ter uma compreensão. No livro eu tento passar isso, e as constelações, elas fazem com que você sinta isso, que você perceba isso. Então, é um movimento muito tranquilo. Como é que nós podemos lidar com essa questão? Como é que nós podemos, então, trabalhar? Alex, eu estou me identificando com isso que você está falando, eu estou me identificando com isso que você falou, eu acho que tem alguma coisa. Como é que eu posso, então, agora, poder trabalhar, né, com isso? Como é que eu posso resolver essa questão? Bom, a priori, eu vou dar para vocês 3 alternativas das quais vocês podem utilizar para talvez trabalhar um pouco essa questão, sendo o que você acha. A primeira alternativa é, se você tem sua mãe, seu pai vivos, né? E se esse movimento que eu vou falar agora, né? Esse exercício que eu vou falar agora, não for algo que vai incomodar eles, ou que talvez seja muito fora da compreensão deles, que vá talvez assustar eles, chegue para eles, né? Cara a cara, olho no olho, né, com amor, independente de quem foi esse pai, essa mãe, olhe para eles e fale, obrigado por tudo que vocês me deram. Agora eu entendo que em determinado momento eu busquei você, mas eu não te encontrei. E aí você pode usar a seguinte frase, eu apenas queria mais um tempo do seu lado, eu apenas queria você naquele momento. E compreendo agora que isso não foi possível. Agora eu compreendo e eu me liberto e te liberto também. Talvez fazendo esse movimento com a mãe e pai vivos, você já consiga sentir essa leveza e com certeza você vai ser inundado, né, com uma força, com um amor muito grande. Mas vamos supor que talvez você esteja numa situação em que você não tem esse pai, essa mãe vivos presentes, então você pode procurar, né, um terapeuta em constelação familiar, e através das constelações familiares, com representantes, ou então individual ou online, que é individual também, fazer esse trabalho, esse movimento de reconexão com o pai, reconexão com a mãe, e isso com certeza vai te ajudar muito. Eu vou contar rapidamente quando eu estava escrevendo o meu livro, né? E olha que eu venho me trabalhando há muitos anos, né? Com várias técnicas, né? Mas a gente sempre tem uma questão. Quando eu estava escrevendo o meu livro, quando eu fui começar a falar da reconexão com a mãe, e eu sempre olhei para minha mãe com muito carinho, com muito amor, né? Na minha cabeça eu nunca tive problemas, enfim. Se eu tinha trabalhado todos, e eu não conseguia escrever o capítulo sobre reconexão de jeito nenhum. Eu estava escrevendo de forma técnica. Eu não estava escrevendo da minha mãe, da minha questão com a minha mãe, do meu relacionamento. Foi aí que eu percebi que havia uma questão ainda com a mãe e que eu não estava percebendo. Então eu fui atrás de uma grande amiga que também é consteladora, também é facilitadora, e ela constelou para mim, né, a minha mãe, minha origem, e isso para mim foi fantástico. Resumindo, 3 dias depois eu sentei e estava escrevendo 5 folhas ou mais do capítulo da mãe. Então, quando nós conseguimos ter essa reconexão com a nossa mãe, ou com o nosso pai, se for o caso, nós conseguimos liberar o fluxo que está preso dentro de nós para a vida. Pois eu só posso tomar a minha vida, eu só posso tomar meus projetos, tomar as minhas decisões, quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para a minha mãe, do jeito que eles são, da forma que eles são, e honrando isso, respeitando e falar, agora eu os reconheço da forma que é. Então, que eu ensino para vocês aqui no ar, de como você
olhar para isso é fecha os olhos, é fazer a constelação familiar na imaginação, que é como eu ensino também dentro do meu curso, dentro do meu treinamento de desenvolvimento interior, de formação em constelação familiar, formando profissionais, formando pessoas, enfim. Feche os olhos e imagine a sua mãe, imagine o seu pai na sua frente. Né? Ou então apenas feche os olhos e veja quem vai se mostrar primeiro. E faça esse movimento olhando nos olhos e falando, obrigado não. Olhando para a mãe e falando assim, obrigado pela vida que vocês me deram. Eu apenas queria um colo, eu apenas queria vocês mais presentes, mas não foi possível e agora eu compreendo. Obrigado por terem me dado a vida, eu aceito vocês como vocês são. Né? Faça esse movimento e fale outras coisas também, porque muitas vezes nós, nesse movimento, nós precisamos falar a nossa mágoa. E o que é falar a nossa mágoa? É olhar, isso seja pessoalmente, ou na imaginação e na constelação em grupo talvez seja mais fácil do que às vezes pessoalmente. Mas pessoalmente também seria muito bom olhar e falar, olha, o que eu mais buscava era o seu colo, o que eu mais buscava era a sua atenção. E hoje eu entendo que eu não tive isso porque você estava trabalhando, porque você estava doente ou porque você não estava lá. Então não importa. Então você pode fazer esse movimento também na imaginação e eu tenho certeza que esse movimento, fazendo na imaginação, vai gerar uma transformação muito grande para você. Vai te aliviar muito, eu tenho certeza disso. Eu espero realmente que o programa de hoje, o tema de hoje tenha trazido alguma transformação para você, tenha trazido para você algum benefício